Olá, queridos irmãos, paz e bem. De todo o coração quero acolher a cada um de vocês, agradecido pela audiência e mais ainda de coração alegre, jubiloso, porque estamos iniciando a semana mais santa entre todas as semanas do ano, para que apesar das tristezas do tempo presente, apesar das circunstâncias desta pandemia que tem tirado a vida de tantos irmãos e irmãs, nós possamos ser resgatados pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos ter uma Páscoa feliz, pois afinal a vida vence a morte. O Senhor ressuscitado vem exatamente para nos resgatar a todos e nos libertar da morte. De todo o coração, é o nosso programa para meditar a Palavra de Deus e viver os grandes mistérios desta Semana Santa. Vamos lá, nos acompanhe. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, Domingo de Ramos é o pórtico, o portal da Semana Santa. Um domingo que é mesclado de alegria e de tristeza. Da alegria da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e da tristeza da sua condenação e morte. Mas é também o Domingo de Ramos, o domingo da paixão. Tanto assim que o nome litúrgico oficial é Domingo de Ramos e da Paixão. Neste domingo é lido pela primeira vez o Evangelho da Paixão. Apenas em 2 ocasiões são lidos os Evangelhos da Paixão. Um é no Domingo de Ramos, o outro na própria sexta-feira da Paixão. Todo Domingo de Ramos nós também temos 2 evangelhos. Um evangelho de João, que narra o episódio em que Jesus entra em Jerusalém montado sobre um jerico, sobre um burro, e depois o evangelho de Marcos, mais breve, com toda a narrativa da paixão. Ano após ano, o trecho evangélico do Domingo de Ramos nos relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está a caminho do templo. Este ano, vale a pena salientar, é o Evangelho de São Marcos. Como nos dizia o livro do Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 11, o templo é o lugar, é a sede onde o nome de Deus está escrito. No templo. Também Jesus, com a idade de 12 anos, foi levado. Ali se perdeu, mas ali declarou solenemente que ele estava comprometido em cuidar das coisas do Pai. Vejam só, aos 12 anos, reportando-se às 12 tribos de Israel, para cuidar das coisas do Pai. E não existe algo mais importante para o Pai do que a nossa salvação. Agora Jesus vai novamente ao templo, à casa do Pai, como ele amava a casa paterna, a tal ponto que alguns domingos atrás Jesus diz: "O zelo pela tua casa me consome, expulsa os vendilhões do templo." Agora Jesus vai ao templo, mas o objetivo não é mais o templo, não é mais a casa do Pai, pois o templo
será destruído, será consumido na cruz. Agora o objetivo é a cruz, é subir para Jerusalém, mas com o objetivo de, na cruz, fazer dela o seu altar, ali ser sacrificado, ser imolado pela salvação dos homens. Agora o templo será a cruz. Por isso, no Evangelho de João, desde as bodas de Caná, na Galileia, quando Jesus diz a Maria: mulher, ainda não chegou a minha hora. Como também no Evangelho de João, no encontro com a samaritana, Jesus diz àquela mulher da Samaria, aquela mulher pagã: chegará a hora em que o Filho de Deus vai chegar a hora, e esta hora já chegou, em que adorareis em espírito e em verdade. Pois bem, meus irmãos, é no Templo de Jerusalém que chega a hora de Jesus, a hora da cruz. É em Jerusalém que Jesus sobe para a glória, sobe para a cruz e sobe para o amor até o fim, no dizer do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1. O amor até o fim. É exatamente na cruz que está a glória de Deus, e é da cruz que Jesus sobe, ascende para os céus, para sentar-se eternamente à direita do Pai. É na cruz também que está o julgamento daqueles que creram e dos que não creram. Quando o próprio João coloca nos lábios de Jesus esta expressão: o Pai me deu o poder de julgar. Mas voltemos à entrada em Jerusalém. Jesus é aclamado como Messias, como Rei. Até aí tudo bem, porque não existia nenhuma punição para quem se declarasse Messias ou Rei. No entanto, prestemos bem atenção, Jesus se apresenta como Filho de Deus, igual ao Pai, com o mesmo poder de Deus. E é exatamente aí que ele desperta a ira do povo judeu, ou melhor, dos sacerdotes do templo. Tanto assim que esse trecho do Evangelho de Marcos é dividido em 4 partes. A primeira, a entrada triunfal em Jerusalém. A segunda, o julgamento de Jesus no Sinédrio. A terceira, a sentença que é dada por Pilatos. E a quarta, a morte de Jesus. Mas, voltando ainda à entrada de Jesus em Jerusalém, é aclamado como Rei, é aclamado como Messias, mas o povo não sabe bem qual tipo de reinado é aquele de Jesus. Acreditam que se trata de um reinado temporal. Por isso são capazes de dizer: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. São repetições do Salmo 117. Mas o povo não crê que o reino de Jesus é o reino de Deus, é o reino eterno e sem fim. E por isso, pouco tempo depois, eles lançam a Jesus a blasfêmia, o impropério do crucificam, crucificam. É exatamente ali na cruz que o santuário será destruído e reconstruído após 3 dias. São Marcos repete, na hora da morte de Jesus, a mesma afirmação que ele abre, que ele começa o seu Evangelho, quando diz: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois bem, o que é que o centurião romano diz aos pés da cruz? Na verdade, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Rompe-se o véu do templo para exprimir exatamente o fim do Antigo Testamento, mas aqui se proclama
a síntese verdadeira de toda a doutrina católica. Jesus é verdadeiramente o homem-Deus, Deus Filho. E é julgado exatamente por isso. Tanto assim que quando o povo começa a clamar, a ovacionar Jesus com os hosanas ao filho de Davi, os fariseus recomendam a Jesus que fizesse o povo silenciar. Ao que Jesus responde: se estes se calarem, as pedras falarão. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 4. Veio para o que eram aqueles que eram seus, mas os seus não a acolheram. Queridos irmãos, estamos começando a Semana Santa. A semana é santa, porque nós vamos rezar, apesar de não termos as celebrações presenciais. A semana é santa, porque temos fé. A semana é santa, porque subiremos a Jerusalém desde agora com Cristo. Diga no seu coração: hosana ao Filho de Davi, bendito o Cristo que vem para nos livrar desta pandemia, das dores, da morte, mas sobretudo do pecado e da morte eterna. Uma abençoada Semana Santa para você. Fique agora com o Papo de Cruz, com Lunara Aires. Olá para você que está acompanhando o programa de todo o coração, está começando mais um Papo de Cruz e como sempre eu conto com a sua ajuda, nós contamos com a ajuda de vocês para nos ajudar a espalhar a boa nova do Evangelho, sobretudo nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, de tantas batalhas, de tantas perdas, de tantas dores, mas a gente não pode esquecer que sobre todas as coisas Ele é Deus. Então, no programa de hoje, eu compartilho com vocês a segunda leitura no livro de Filipenses, a partir do capítulo 2. Eu vou ler as três últimas passagens que estão na liturgia desse domingo, versículos 9, 10 e 11. Por isso, Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo dela, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Palavras do Senhor. Nessa passagem, nessa leitura, hoje eu quero compartilhar com vocês, eu quero espalhar para vocês o desejo que Deus depositava em meu coração. Aqui tem dizendo, que ao poder do nome de Jesus todo joelho se dobre, toda boca proclame que Ele é o Senhor na terra, sobre ela, debaixo dela. Jesus, Ele é o Senhor em todas as situações, em todos os cenários. É isso que essa liturgia nos mostra e é esse o apelo dessa leitura, dessa liturgia do final de semana. É esse o apelo do Papo de Cruz de hoje, para que você entenda que muito maior do que toda e qualquer situação que nós estamos vivendo, seja de modo comum com essa pandemia, ou seja de maneira particular, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ao poder do nome de Jesus, toda e qualquer situação se torna pequena, toda e qualquer situação se torna inferior. E aí, lendo essa passagem, quando eu estava meditando para gravar para vocês esse Papo de Cruz de hoje, Deus me recordava de uma historinha que sempre o pessoal publica nas redes sociais, dizendo assim: não olhe para o seu problema, olhe para o Deus que é maior do que o seu problema, Então, eu acho que esse é o ajuste necessário. Eu acho não, eu tenho certeza. Esse é o ajuste necessário que nós temos necessitado fazer. Nós estamos focando demais nos problemas, focando demais nas limitações, focando demais nas frustrações, focando demais nas dificuldades, e nós estamos esquecendo que o Deus soberano, maior que todo o problema, maior do que toda a situação, Ele está ao nosso lado. A gente esquece que Deus conferiu a Jesus Cristo, seu Filho, o poder de estremecer todo e qualquer problema. Gente, o inferno estremece ao som do nome de Jesus. E quantas vezes a sua boca tem conseguido estar aberta, proclamando a grandeza de Jesus na sua vida? Quantas vezes durante a semana, durante o dia, durante o mês, você tem escolhido proclamar a grandeza de Jesus, ao invés de reclamar, proclamar a riqueza da bondade e do cuidado dele na sua vida?
ao poder do nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo dela. Então, ao poder do nome de Jesus, pelo poder do nome dele, nós profetizamos no dia de hoje que todo o problema que há na sua vida, que toda dificuldade que há na sua vida, nesse momento perca a força e que você, ainda que precise passar por esse problema, você saiba focar a sua visão naquilo que é realmente importante, que você saiba proclamar o senhorio de Jesus sobre todas as situações. Quem crê em Deus continua passando por problemas. Quem crê em Deus enfrenta situações difíceis, mas passa por todas essas situações ao lado do Cristo Salvador, ao lado daquele que tem poder sobre toda a terra. Então é isso. Por hoje eu encerro o Papo de Cruz. Brade desse brado de vitória, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, essa soberania do nome de Jesus. E no próximo sábado eu tô de volta com mais um Papo de Cruz. Tchau, tchau. Concluindo esta semana, que no dizer da imprensa catastrófica, foi a pior entre todas da pandemia, contabilizando mais de 300 mil mortos no Brasil, nós queremos rezar pelas almas dos fiéis defuntos. Queremos não apenas nos solidarizar com as famílias enlutadas, mas queremos rezar por elas, pedindo a Deus que lhes dê o conforto e a paz. E nesta Semana Santa, onde o Cristo na cruz nos resgata pela sua morte vitoriosa, pela sua ressurreição, nós queremos pedir ao Cristo crucificado que abençoe o nosso Brasil, que abençoe todas as famílias, que dê o descanso eterno àqueles que perderam as suas vidas e que a todos nós nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa Semana Santa para todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Com minhas forças